Glória a Deus. Nossa, peguei até um susto agora. Quando começou o culto, estava tudo vazio. Graça e paz a todos. Para quem não me conhece, como a irmã Leia mencionou, me chamo Fabrício, mais conhecido como esposo da Ana Mayra, também conhecido como pai da Emanuele, pai do Benjamin. Caminhamos aqui, eu e minha família, na Nova Aliança há quase uma década. Ano que vem vamos fazer 10 anos de Nova Aliança, entre pré-pandemia e pós-pandemia, né? E, para a glória de Deus, esse é um local que me acolheu, em que a minha família cresceu em número, né? Dentro dessa igreja também. E os nossos visitantes aí, sintam-se à vontade, você está num dos melhores lugares que essa terra pode te proporcionar. A igreja pode dizer amém? Parece que vocês nem estão acreditando no que eu estou falando. Glória a Deus. Queria, antes de começar aqui a ministração, fazer algumas perguntinhas e preciso que vocês me prometam que vão levantar a mão aí em resposta da forma mais sincera possível. Posso contar com a sinceridade de todo mundo? Todo mundo é crente aqui, né? Então posso contar. Levanta a mão aí, só quem tem certeza que é o melhor filho que você poderia ser. Levanta a mão aí. Agora, segunda pergunta da noite. Quem tem certeza que é o melhor pai que você poderia ser? Levanta a mão aí você que é mãe e que você tem convicção de que você é a melhor mãe que você poderia ser. Glória a Deus. Agora, levanta a mão você que é crente e que tem a convicção. Eu sou a melhor versão cristã que eu poderia ser. Levante sua mão. Opa, diminuíram as mãos levantadas, né? Talvez alguns levantaram com um pouquinho a fé aí, meio não querendo levantar, que eu percebi daqui, né? Outros ficaram com o braço engessado mesmo. Você que titubeou em levantar a mão, e você que ficou com a mão baixa, você acabou de indiretamente me responder que você precisa de mudança. E você é consciente disso se você ficou com a mão recolhida aí. E é disso que nós vamos falar nessa noite. Queria orar com você antes da gente ler o nosso texto base aqui. Sentado mesmo, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada servo teu que está aqui nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pela disposição deles. Muito obrigado pela verdade que há neles, Senhor. E que principalmente a tua verdade possa prevalecer. Pai, que nessa noite a palavra que será ministrada aqui, Pai, possa alcançar cada coração, Senhor. E de certa forma, Pai, na verdade não de certa forma, mas que venha, Pai, totalmente transformar, Pai, cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Pai, o Senhor sabe, Pai, que eu não faço essa oração de forma demagógica. E quem sou eu, quem é cada um de nós, Pai, para assumir qualquer função no teu reino, Deus? Para falar a teu respeito, a respeito dessa palavra sagrada, para mencionar o teu nome sequer, Pai. Mas é pela tua misericórdia que estamos aqui, e que pela tua misericórdia, Pai, nós sejamos cheios, nós sejamos transformados nessa noite, mediante a tua palavra, em nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte aí, em concordância? Abra a sua Bíblia em Números, capítulo 25. Você que não tem Bíblia, pode acompanhar aqui pelo telão. Almeida. Diz assim: enquanto Israel se demorava em Sitim, o povo se entregou à prostituição com as filhas de Moabe. Diga misericórdia. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses.
o povo comia e se prostrava diante deles. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os chefes do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Assim Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate aquele dos seus homens que aderiram a Baal-peor. Então um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a comunidade dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, diga Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá transpassou-os pela barriga, o homem israelita e a mulher midianita, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. O tema da ministração dessa noite, e eu preciso falar que esse tema e essa ministração é uma adaptação de uma ministração que já foi pregada por mim mesmo na Aliança Jovem, há quase 1 ano e meio atrás, um sábado à noite. E o Senhor trouxe essa palavra novamente ao meu coração essa semana, e para que eu compartilhasse com a igreja de uma forma adaptada essa palavra. E o tema dela, para você que toma nota, é ponto de inflexão. Ponto de inflexão. Cadê o N? O N conhece muito bem o que é ponto de inflexão, né? Ele tem origem lá na matemática e basicamente, não se preocupe, não é matemática que vai ser ensinada aqui. Basicamente ele se refere à mudança de direção em uma curva, seja ela côncava, seja convexa, tá? Não se preocupe também para os mais cultos aí, os empreendedores que tem muito na nossa igreja, né? Não é uma síntese do livro do Flávio Augusto, que tem esse tema também, ponto de inflexão, por sinal, uma leitura não só para empreendedores, para qualquer pessoa maravilhosa que você pode estar lendo. Flávio Augusto é um dos maiores empreendedores brasileiros que existem atualmente. E o ponto de inflexão, apesar de ter a vertente também lá na Bolsa de Valores para os investidores, não é essa roupagem que eu vou trazer para vocês aqui. Lá na Bolsa de Valores, quando um gráfico ele está numa tendência de alta e começa a cair, aquele ponto chama-se ponto de inflexão. Ou quando ele está em uma tendência de queda, ele vertiginosamente começa a crescer, esse ponto chama-se ponto de inflexão também. Mas essa temática eu estou trazendo aqui nessa noite para que eu e você venhamos refletir a respeito de mudança. E nisso se assemelha um pouquinho com os gráficos lá das bolsas de valores, né? Para que haja uma mudança de direção em um gráfico, um acontecimento precisa se fazer presente. Algo que justifique a mudança na tendência. Algo que justifique a mudança de direção. E na verdade, ponto de inflexão é uma roupagem mais gourmetizada para o que a gente vai tratar nessa noite, que é uma mudança de trajetória nas nossas vidas. Que é uma mudança de trajetória que mais de uma vez ou várias vezes nós precisamos e devemos fazer. Tanto na nossa vida cristã, quanto na nossa vida pessoal, se é que a gente consegue, de fato, desvencilhar uma da outra. O texto que nós acabamos de ler aqui, se refere ao povo de Israel, em um momento em que eles estavam há alguns dias
de entrar na terra prometida. Era praticamente o final do, vamos dizer assim, do mandato de Moisés. Estava chegando no final ali. E Josué estava prestes a assumir a liderança desse povo e entrar na terra prometida. E diante dessa maravilha que havia algumas décadas que eles estavam perseguindo, qual é a atitude daquele povo? Poxa, que nós acabamos de ler. Os homens foram se prostituir com mulheres de outras tribos, com as tribos inimigas em redor ali dos israelitas. E a ira do Senhor se acende às vésperas da vitória, às vésperas de o que seria uma mudança radical na geografia daquele povo, na trajetória daquele povo. Eles escolhem o quê? Atentar contra a santidade do Senhor, como nós acabamos de ler. E o nosso Deus não deixa barato. Dá um recado para Moisés: enforcar em secreto os líderes, certo? Não. Enforcar ao ar livre, com sol a pino, para que todos vejam. Lá no final do texto que nós lemos, diz que ao final de todo esse acontecimento foram 24 mil mortos. 24 mil mortos por desobediência primordialmente. E porque eles fizeram o que era abominável aos olhos do Senhor. Mas no mesmo texto que nós lemos, também fala o motivo pelo qual apenas 24 morreram. 24 mil morreram. E esse motivo é um único homem, um único jovem, de nome Finéias. Finéias foi movido por Deus, primordialmente. Vai e transpassa com uma lança 2 dos vários prostitutos que haviam em meio ao povo naquele momento. E nós vamos falar um pouco mais sobre o que há por trás desse ato aí. Mas antes de mais nada, você que toma nota, eu queria que você extraísse deste texto alguns pontos que são marcantes em uma mudança de direção, em uma mudança de trajetória. E o primeiro que eu queria que você anotasse é: toda mudança vem após um acontecimento marcante. Eu e você, seres humanos aqui, falhos, nós dificilmente mudamos a nossa trajetória de algo que é ruim para algo bom, sem um acontecimento marcante em nossas vidas. Porque por mais que a Bíblia nos ensine a cada domingo aqui, a gente seja trazido a uma reflexão, uma das coisas que nós menos fazemos nas nossas vidas é refletir a respeito dos nossos atos. Talvez nós pensamos muito. Nossa cabeça é cheia de coisas durante a nossa semana inteira. E esse culto aqui é um refrigério para nós, um alívio.
Porque a nossa cabeça está sempre tomada de coisas. Mas refletir a respeito de algo é algo que nós dificilmente fazemos. Quer só um exemplo meu? Tem 2 semanas que a minha esposa está na casa da minha sogra, aqui no Itinga, Maranhão. E uma das justificativas que eu dou para Deus, ou das desculpas que eu dou para Deus, a respeito de aumentar a minha carga horária de devocional, aumentar a minha carga horária de relacionamento aqui no secreto mesmo com Ele, é que eu tenho pouca privacidade dentro da minha casa. E de fato, esse ponto não é verdade, não é mentira. Eu tenho pouca privacidade, né? Toda hora um está dormindo dos meus filhos, o outro está acordado. Quando os 2 estão dormindo, a minha esposa quer conversar, ou quer que eu faça algo e tudo mais. E quando não é isso, eu estou trabalhando e estou chegando cansado em casa. Mas quantas semanas fazem que eu falei para vocês que eu estou livre em casa? 2. Nessas 2 semanas eu arrumei tempo para correr uma corrida com o Melk, que o Melk até postou. Eu arrumei tempo para jogar vôlei, para jogar tênis de mesa, que são esportes que eu gosto muito, para jogar futsal, que é igual eu pinto no lixo, né? Agora eu vou fazer tudo que eu não posso fazer, enquanto eu estou ocupado. E eu gosto muito de esporte. E quando foi na sexta-feira que eu fui jogar em Morada Nova, que eu vinha voltando, eu estava refletindo a respeito disso. Eu disse, não aumentei a carga horária do meu devocional em nenhum minuto. E tive 2 semanas livres aí para endoidar dentro do meu quarto. Porque era isso que eu fazia quando eu era solteiro. E me trancava e adorava. E uma das justificativas para não ter esses momentos hoje em dia é jogando a culpa para quem não é o culpado. Domingo sim, domingo também, a gente ouve mensagens nesse sentido. Ontem a Jacira pregava aqui, esteja mais perto. O tema da mensagem era mais perto, né? Se relacione com o seu Deus. E toda vez que eu olho para esse povo aqui, que era povo do Senhor, eu começo a meio que correlacionar conosco aqui. E acho que isso é um exercício que todos nós fazemos hoje em dia. A gente não é muito diferente. A Divina falava isso na semana passada aqui. A gente não é muito diferente. A gente tem as mesmas armas. Na verdade tem até um trunfo a mais, que é o Espírito Santo de Deus em nós. Mas a gente usa esse trunfo muito pouco a nosso favor. A maioria das mudanças que acontecem na nossa vida e na nossa trajetória cristã, me arrisco a chutar uma porcentagem, 90% aqui, são por algo ruim que aconteceu em nossas vidas. Por vezes, Deus precisa permitir que algo ruim aconteça nas nossas vidas, para que a gente venha a refletir, e para que a gente venha mudar a trajetória. Às vezes é porque a gente está muito aqui, no gráfico, baixando, e nem se dá conta, e Deus vai lá dar um choque na gente. Às vezes é porque a gente nem está saindo do lugar, a gente está paradinho. Deus vai lá e dá outro choque na gente. Esse povo aqui já vinha de alguns anos pecando, sendo perdoado,
pecando, sendo perdoado, quebrando aliança, renovando aliança, quebrando aliança e renovando aliança. E Deus já tinha feito algumas coisas semelhantes, mas nesse dia ele disse: olha, não só vamos matar, mas como vamos envergonhar. Mata e coloca ao ar livre, para que todo o arraial veja. Aquele evento marcante, com certeza deixou aquele povo atônito. E alguns ali daquele povo começaram a chorar frente à congregação. Quando chega o quê? Um bonecão embriagado, com uma midianita prostituta, passa no meio da galera chorando. E Finéias vai lá aí. Aquele acontecimento marcante foi o que mudou a trajetória daquele povo. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, a maior parte de vocês está pensando a respeito das suas práticas de vida. E essa é a intenção. Esse foi o exercício que eu me peguei fazendo enquanto pensava em como trazer essa mensagem. Mas o fato é que toda mudança de trajetória vai ser marcante. Outro ponto que você precisa anotar aí, e que também não é uma novidade, é que para mudarmos, nós precisamos entregar cada área da nossa vida ao Senhor. Você é capaz de contar quantas vezes já ouviu isso, Marcos? Nem eu. Mas o fato é que por mais que a gente ouça, praticamente em toda a célula, praticamente em todo lugar, praticamente em todo domingo, todo sábado aqui, que nós precisamos nos entregar a nossa vida por completo a esse Deus, isso é o que menos eu e você fazemos. Às vezes a gente até tenta se enganar, mas quando os acontecimentos vêm e a gente faz a reflexão e a autorreflexão, a gente sempre vai encontrar ali, poxa, mas aqui eu não fui na força do Senhor não, eu fui no meu braço. E quando a gente caminha pelas nossas próprias convicções, na maioria das vezes, é um caminho de morte. Os israelitas se diziam povo de Deus, mas adoravam outros deuses. É comum nos nossos dias, os seguidores de Jesus dizer: eu sigo a Jesus. Tem um monte de seguidor aí que diz que não precisa nem frequentar uma igreja. Então, para fundar uma igreja aí, a igreja dos que não são da igreja, porque acham que podem caminhar segundo os seus próprios desígnios. Infelizmente, o caminho dessas pessoas é um caminho de perdição. E lá no fundo, pelos ensinamentos que elas devem ter para chegar a esse nível de distorção, elas sabem que percorrem um caminho de morte. E eu estou falando isso porque em algum momento da minha vida eu já usei essa frase: eu não preciso da igreja, meu relacionamento com Deus é quem vai me levar para o céu. Vai bonitão. Não é de todo mentira, mas a gente tenta distorcer muitas coisas. A maioria das pessoas
que apenas se dizem cristãos, mas não vivem esse cristianismo, estão escondendo algo. E quando eu falo escondendo algo, não é algo de Deus, escondendo algo de homens. Seja por um status, seja por alguma vantagem. Então Deus dá um choque naquele povo, naquele momento. Sabe por quê? Porque o Senhor não podia permitir que eles entrassem na terra prometida do jeito que eles estavam levando a vida. Sabe por quê que o meu Deus e o seu Deus vive de nos dar porrada domingo após domingo aqui? Para que nós venhamos mudar a nossa trajetória para encontrar com Ele. No fundo, o nosso Deus, Ele sempre está legislando a favor dEle, nos corrigindo. E permitindo que coisas boas e ruins aconteçam nas nossas vidas, para que nós venhamos mudar a trajetória. Quantos estão entendendo essa palavra? Dê um sinal aí com a sua mão, dê um glória a Deus. Vocês estão assim meio mudos. Terceiro ponto aí para você anotar e refletir. A mudança em nossa trajetória, ela pode ser traumática ou voluntária. Deus sempre dá essas opções para a gente. Deus sempre dava essa opção para o povo de Israel, né? Uma frase que a gente gosta muito de usar é: vai vir pelo amor ou pela dor? Pelo amor é um voluntariado, pela dor é um chamado marcante, vamos dizer assim. Então, a sua mudança, a mudança que você quer para a sua vida, e que todos nós somos conscientes de que precisamos, ela pode vir através de um acontecimento marcante ou traumatizante. Ela pode vir através de um trauma, ou ela pode vir através de um voluntariado. O mais próximo disso que nós temos nesse texto é: quem era o líder do povo nesse tempo? Quem está ligado aí? Quem era o líder do povo? Moisés. Foi Moisés que foi com a lança lá? Foi Moisés que mudou a direção de para onde aquele povo estava caminhando? Foi Moisés, o protagonista do acontecimento, que fez o Senhor dizer: pelo zelo eu vou retirar a praga de Israel. Você que não prestou atenção no texto, a partir do verso 7 diz assim: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, levantou-se, tomou uma lança, seguiu o israelita até a tenda e lá transpassou-os pela barriga, o homem israelita e a mulher, e cessou a praga que feria os filhos de Israel. Os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi tomado pelo zelo. Finéias foi voluntariamente. Sabe quando a palavra de Deus diz: irai-vos e não pequeis? Alguns historiadores dizem que ele transpassou só com um golpe. Tanto a prostituta quanto o israelita. Então você imagina o nível de ira que aquele cara estava.
Mas não era uma ira para pecar, era uma ira para a mudança. Irai-vos e não pequeis. Então ele foi lá com a famosa ira santa e transpassou. Não foi Moisés que mandou ele ir. Foi a indignação pelo zelo que ele tinha por aquilo que era sagrado. E o próprio Deus fala isso. Por causa do zelo de Finéias, eu vou retirar a minha ira sobre Israel. O voluntariado de Finéias mudou a trajetória da mão de Deus naquele dia. E através do zelo dele, mas para o resto do povo, o que ficou marcado foi os 24.000 mortos. Foi a praga, foi o evento traumatizante que eles viveram. Para os parentes de quem foi enforcado ali, ficou o trauma do acontecimento. Mas para quem era zeloso, consagrado, ficou o exemplo do zelo. Ficou o exemplo de Finéias. Aquele foi o acontecimento marcante. E muitas vezes, o zelo pela obra do Senhor, muitas vezes o voluntariado para esse reino, não marca as nossas vidas. Não muda a nossa trajetória. Precisa de um acontecimento traumatizante. Mas entenda, sempre que você se mostra zeloso para com o reino de Deus em geral, e aí eu estou englobando templo, estou englobando o seu irmão, eu estou englobando aquele que é filho de Deus, por qual o nosso Jesus se sacrificou, que nem confessou ainda esse nome, mas que está ali no teu cotidiano. Nossa mudança precisa ser regida por zelo e por voluntariado, não por eventos traumatizantes. Amém? Outra coisa que pode ser determinante na nossa mudança de trajetória é a mentira. E quando eu falo mentira, pessoal, eu não estou falando da prática de mentir, de proferir uma mentira. Eu estou falando de viver uma mentira. O povo de Israel, se você pensa que a gente conhece Bíblia, aqueles caras conheciam a lei de Moisés. Já estava disponível para eles ali. Mas o que eles preferiam? Viver a mentira da prostituição. Preferiam viver a mentira de se misturar com outras tribos, quando eles eram povo exclusivo do Senhor. A mentira, ela só muda a tua trajetória para baixo. Viver na mentira nunca vai te colocar numa trajetória ascendente, pessoal. Viver a mentira só vai produzir um efeito cascata de eventos traumatizantes na tua vida. Até
que em um desses eventos você diga: basta. Senhor, eu não me aguento mais. Eu vou falar uma coisa muito pesada aqui, para mim e para você. Quando eu pergunto no início aqui a respeito de que cristão você se considera, a sua insatisfação com você mesmo enquanto cristão, ela pode ser porque você quer dar mais para o Senhor, ou porque você sabe que tem dado muito pouco para Ele. Na primeira situação, você ainda está até bem na foto. Há umas semanas atrás, estava aqui um jovem que é conhecido da maioria da igreja, que é o Isaac. Estava pregando aqui na Aliança Jovem. E o que me marcava nas palavras daquele garoto era a indignação dele pelo que ele é. E se você vê, o Isaac é um menino de ouro. É um menino que caminha, que tem zelo pelo ministério de Libras, que tem zelo pela célula dele, que tem zelo por tudo que ele faz aqui em relação ao reino de Deus. Mas queima dentro dele esse sentimento de que ele pode ser melhor. De que ele pode ser melhor. E ouvindo ele falar daquilo, me constrangeu de um tanto sentado ali. Sabe? Porque é esse sentimento que nós precisamos ter. Então não está certo você levantar a mão e dizer: eu sou o cristão que eu gostaria de ser. Ou eu sou o melhor cristão que eu poderia ser. Não, meu irmão. Você sempre pode dar mais. Porque nós estamos longe de dar tudo. E o nosso Jesus nos ensinou a dar tudo. A se entregar por completo. Eu não falo isso para entristecer ninguém nessa noite. Mas eu falo porque nós precisamos chegar nesse nível de reflexão. Sabe por quê? Porque lá no fundo, todos nós queremos mudar a nossa trajetória para um sentido mais íngreme, para um crescimento maior, para algo maior. E se não for assim, está errado. Se não for assim, está errado. Fique de pé no seu lugar. Você pode fechar os seus olhos. Eu vou te dar alguns segundos para você refletir a respeito dessa palavra. Vou te dar alguns segundos para você remoer aí com seus pensamentos tudo que foi falado aqui. Mudar a trajetória exige, acima de tudo, decisão. Muitas vezes contra a nossa própria vontade. E essa decisão pode ser por um evento traumático ou voluntariamente. Meu convite nessa noite para você
é para uma mudança de forma voluntária. É para que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração para uma mudança de forma voluntária. Os nossos líderes já nos deram ensinamentos, os nossos pastores já nos deram ensinamentos múltiplos. Quantas vezes você já não foi para um discipulado, reconhecendo que precisava de mudança, e a gente sai dali cheio de boas vontades, mas essas boas vontades acabam na primeira oportunidade de fazer o contrário. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, nessa noite, Senhor, eu quero primeiro te agradecer, porque nós temos oportunidades e oportunidades de mudança, Senhor. E que nessa noite, a oportunidade que nós temos, Senhor, não passe em branco. Que as nossas mudanças, enquanto servos do Senhor que somos, enquanto povo do Senhor que somos, não se restrinja, Senhor, a eventos traumáticos das nossas vidas, mas muito pelo contrário, que as nossas mudanças sejam regidas, Pai, pelo nosso zelo, pelo nosso voluntariado, e que a palavra que mova o nosso coração, que a palavra que move nossas ações seja: se o meu Deus deu tudo, eu preciso dar tudo. Se o meu Deus se entregou por completo, eu preciso me entregar por completo. Pai, que a nossa mudança de trajetória, Senhor, não seja uma vã oração. Que a nossa mudança de trajetória não sejam palavras jogadas ao vento, Senhor. Que a nossa mudança de trajetória não seja uma vontade de impressionar a um irmão, a uma irmã, a um cônjuge ou qualquer pessoa que seja. Mas que a nossa mudança de trajetória seja para agradar o teu coração, Senhor. Que a nossa mudança de trajetória seja única, exclusivamente para arrancar um sorriso seu. Que a nossa mudança de trajetória seja um gesto de gratidão e de reconhecimento por tudo que o Senhor é e nunca deixará de ser nas nossas vidas, Pai. Que a tua igreja, Senhor, nessa noite possa entender, que eu possa entender, Senhor, e comece por mim, Senhor, comece por mim.